dos mandados gratuitos. Artigo 1024. Consideram-se gratuitas as diligências feitas, inciso 1, em ações penais de competência do Juizado Especial Criminal, JECRIM, inciso 2, em processos em que o interessado seja beneficiário de assistência judiciária, inciso 3, de ofício por ordem judicial, inciso 4, a requerimento do Ministério Público, inciso 5, nos processos relativos à criança ou adolescente em situação irregular. Inciso 6, nos processos nos quais deferido o recolhimento diferido da taxa judiciária. Artigo 1025. As despesas de condução com diligências gratuitas serão ressarcidas na forma do disposto na Lei Estadual 11.608, observando-se ainda o seguinte: inciso 1, nas comarcas da capital ou do interior, o valor desse ressarcimento corresponderá a uma cota de ressarcimento e abrangerá todas as diligências necessárias à prática do ato ou atos contidos na ordem judicial, ainda que o resultado seja negativo, sempre que o oficial de justiça não se deslocar por distância superior a 15 km da sede do juízo. Além desse raio, a cada faixa de 15 km ou fração, só de ida aquele valor será acrescido do equivalente a mais uma cota. Inciso 2. O oficial de justiça, para fazer jus a esse acréscimo, lançará a margem da certidão correspondente à quilometragem percorrida só de ida, efetuando o cálculo do número de cotas, sujeitando-se às penalidades legais, no caso de inveracidade. Inciso 3. Quando o oficial de justiça, para o cumprimento do mandado gratuito, for obrigado a utilizar-se da travessia por pedágio rodoviário, balsa ou ferry-boat, terá direito ao acréscimo do valor correspondente a uma cota, quantia que poderá atingir até 5 cotas, comprovadamente, sempre que o valor da taxa superar aquele limite mínimo. No caso de cumprimento por 2 ou mais oficiais de justiça, somente haverá o ressarcimento àquele que suportou os gastos da diligência. Inciso 4. Nas comarcas do interior, o juiz diretor do fórum ou o juiz corregedor da SADM, onde existir, elaborará a tabela a ser publicada no DJE, contendo os bairros ou municípios da comarca, as comarcas contíguas, bem como os pontos importantes, INSS, prefeitura, estabelecimentos prisionais, etc., atribuindo o número de cotas necessárias a ressarcir diligências praticadas nesses locais, com base nas distâncias da portaria prevista no parágrafo 2º do artigo 1008. Parágrafo 1º. Para fins de antecipação do valor necessário ao custeio das despesas de condução com diligências gratuitas, 20% do montante da arrecadação serão igualmente divididos entre os oficiais de justiça que tenham cumprido no mês anterior mandados gratuitos. Parágrafo 2º. Havendo mais de um endereço ou sendo necessária mais de uma diligência para a prática do ato ou atos contidos na ordem judicial destinados a uma ou mais pessoa, considerar-se-á para fins de cálculo do número de cotas de ressarcimento o endereço diligenciado mais distante da sede de juízo, ainda que o resultado seja negativo. Artigo 1026. O valor de cada cota corresponderá ao resultado da divisão do montante de 80% da arrecadação pelo número de cotas de ressarcimento dos atos ordenados em mandados gratuitos devolvidos durante o mês pelos oficiais de justiça de todo o Estado, observado o disposto no artigo 1006, 1007 e 1008. Parágrafo 1º. Para o ressarcimento previsto no artigo 1025, os escrivães judiciais encaminharão a DICOGE até o 8º dia útil de cada mês, pelo sistema Mandados Gratuitos, SMG, a relação certidão completa dos oficiais de justiça que tenham mandados cumpridos no mês, no qual constará a quantidade de mandados e das respectivas cotas para fins de ressarcimento, bem como o mês em que ocorreu o cumprimento do mandado. É vedado o lançamento, na mesma relação certidão,
de cotas relativas a mandados cumpridos em meses diferentes. Parágrafo 2º. Em cada vara ou setor haverá um oficial de justiça, escolhido pelos demais, que, sem prejuízo de suas funções, preencherá os mapas mensais individuais de mandados gratuitos, utilizando-se das informações passadas pelo interessado, assinando-os juntamente com o escrivão judicial. Este, após a devida conferência, especialmente da quantidade de mandados e das respectivas cotas de ressarcimento, certificará a autenticidade e a veracidade do conteúdo, dados oriundos dos mandados relacionados a correspondentes certidões, e colherá a sequência visto do juiz corregedor permanente. Parágrafo 3º. Os mapas mensais individuais de mandados gratuitos permanecerão arquivados em cartório após certificação de sua autenticidade e veracidade quanto ao seu conteúdo, dados oriundos dos mandados e respectivas certidões, durante o prazo de 2 anos, após o qual poderão ser inutilizados, aplicando-se nessa hipótese o disposto no parágrafo 2º do artigo 74. As dúvidas serão apreciadas e decididas pelo juiz corregedor permanente. Parágrafo 4º. Não serão incluídas no cálculo do mês referido no artigo 1025 as relações que não derem entrada na DICOGE, no prazo contido no parágrafo 1º deste artigo. O atraso no encaminhamento das relações por período superior a 2 meses anteriores àquele correspondente ao mês de ressarcimento, ainda que acompanhado da necessária justificativa, implicará no indeferimento do pedido de ressarcimento. Parágrafo 5º. O valor do ressarcimento mensal será acreditado na conta corrente de cada oficial de justiça, em agência no Banco do Brasil, indicado seu número nos mapas mensais previstos no parágrafo 2º deste artigo. Os oficiais de justiça manterão o SMG atualizado, informando a Corregedoria Geral por correio eletrônico institucional a inclusão ou alteração de dados cadastrais dos oficiais de justiça: nome, matrícula, número de CPF, número da agência, conta bancária, endereço residencial, bem como dos escrivães judiciais, nome, matrícula e e-mail institucional. Parágrafo 6º. Havendo necessidade de examinar os atos praticados, a Corregedoria Geral poderá exigir dos oficiais de justiça a remessa do mapa original, arquivado em cartório, bem como das cópias dos mandados neles relacionados e das correspondentes certidões. A exigência será encaminhada por ofício ao juiz corregedor permanente, que deverá comunicar com brevidade à Corregedoria Geral da Justiça a data da ciência aos oficiais de justiça e ao escrivão judicial, decorridos 60 dias da data da ciência, sem que tenham sido remetidos os documentos, por dissídia do oficial de justiça. O pedido de ressarcimento será automaticamente indeferido sem prejuízo da continuidade da apuração administrativa. Parágrafo 7º. As cópias dos mandados e certidões relativas a processos que na data da exigência estiveram fora do cartório, por prazo superior ao fixado no parágrafo anterior, poderão ser substituídas por certidão do escrivão judicial, que dará fé da impossibilidade de serem remetidas pelo interessado.